Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amém? Pai, eu te dou a ti as graças nesta noite, eu glorifico e exalto o teu santo e bendito nome. Graças te dou, Senhor, que a tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, aquece o nosso coração, e nós venhamos, ó Pai, andar nessa verdade, caminharmos nela, de tal modo, ó Pai bendito, que se alegra, nós nos alegramos, e o Senhor se alegra, ao ouvir, ao ver e ao saber, que os teus filhos caminham na verdade, independente das provações, ou das situações adversas que passamos. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esta epístola, a partir desse versículo 12, ela vem falar a respeito do sofrimento por Cristo. É privilégio glorioso. E eu vou falar o sofrimento, e eu vou falar a palavra provação. Quantos aqui já foi, ou já ouviu, ou já passou por uma provação? Provações, desertos. Você já viu alguém dizendo para você assim, ou falar: olha, eu já tenho 10 anos nessa prova? Ou alguém falar: minha prova nunca te acaba. Eu gostaria que nessa noite, nessa palavra, Deus me leva a nós poder diferenciar a prova da carne, ou seja, do homem, e a prova de Deus. As provações do homem e as provações de Deus. Este capítulo ele se divide. Pode tirar muitos ensinamentos aqui, ele se divide nesses dois pontos. Dedas, as provações humanas, que são provocadas pelo próprio homem, e as provações de Deus. Por exemplo, você vai entender e tentar. Por exemplo, quando nós estudamos na escola, nós estudamos por um período de 3 a 7 semanas, passamos uma prova. Depois, não tem prova. Não é assim? E aí passa uma prova. Depois da prova. Isso aí, possamos exemplificar que Deus também é desse jeito. Deus nunca põe os seus filhos na prova a vida toda. Você também, por exemplo, você já ouviu alguém, como eu já falei, alguém fala assim: olha, faz 10 anos, toda a minha vida, e eu estou nessa prova. E eu me casei, e a prova dessa pessoa, seja homem ou seja mulher, fala assim: eu me casei, e ele está nas drogas, ele está no vício. Essa prova, ela nasceu de onde? Essa prova nasceu da escolha desse indivíduo, que seja homem ou que seja mulher, que seja uma mulher que fala assim: meu esposo, ele está nas drogas, já faz não sei quantos anos. Então, talvez aquela mulher, ela casou com esse homem,
já sabendo dessa situação, uma escolha que ela fez, uma escolha que ele fez. Então essa prova saiu de onde? Saiu da escolha, e aí veio essa consequência. Então, mas aí a pessoa quer atribuir: meu Deus, eu já não aguento essa prova, meu Deus, que prova é essa? Nunca lhe acaba. E quer atribuir a Deus. Eu gostaria de dizer para vocês e para mim também, que Deus, Ele não é bombeiro, apagador de incêndio. E qual incêndio? Incêndios humanos, que nós mesmos causamos, por causa das nossas escolhas que nós fazemos. Entenda que tem prova que nós estamos metidos nelas, que não é Deus que colocou, não é. Temos que diferenciar a prova que vem de Deus e a prova que nós mesmos metemos nela. Por exemplo, tem algumas dívidas ou provações de dívida, de problema financeiro, que são 100% nossas. E a coisa se embaraça tanto e se, fica numa situação tão difícil e é crente as pessoas que elas começam a suplicar a Deus. Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele ajuda. Tem ajudado às vezes. Só que nós, porque pela carne, que nós somos, nós acabamos de novo, metendo de novo. E aí muitas das vezes você passa um ciclo toda uma vida, só em certas provações. Aí, posso dizer enfermidades, sabia? Algumas delas, como possamos ver na Bíblia, algumas das enfermidades, elas vêm ou permitidas por Deus, até mesmo para glorificar o nome do Senhor, Tem algumas que as próprias pessoas metem-se nelas também, por o próprio descuido dos seus próprios hábitos, que prejudica a sua própria saúde, e eles, tem pessoas que são, vou dar um exemplo, pegar um exemplo básico, o cigarro, por exemplo, todos sabem que não faz bem, é um negócio que pode prejudicar daqui 20 anos na frente, 30 anos lá na frente, mas desde a temporalidade a pessoa sabe que não faz bem. Ele começa, aquilo se torna um vício, e depois, não é assim? Aí, quando chega lá na frente, ela vai viver mais 20 anos com um problema que talvez ela se meteu lá atrás. E é uma prova que não sabe. E aí, a Bíblia dá essa resposta. A Bíblia traz essa resposta. Isso falando das provações humanas, que nós mesmos metemos nela. Mas tem a aprovação de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aqui está falando daqueles que a prova do crente é diferente da prova do crente e a prova do não crente. A prova do crente, ou o sofrimento do crente, do discípulo que caminha com Cristo e tem um sofrimento, ela é diferente, porque o resultado do sofrimento da vida do crente vai ser alcançar a vida eterna. Entende? Agora, o resultado do não crente é zero, que passa uma prova. O não crente, que passa um sofrimento, irmãos, ele passa aquele sofrimento, ele não terá recompensa, é vão. Aqui o apóstolo está falando assim: não os estranheis. Por que ele fala? Porque o crente, ele vai passar o sofrimento da carne. Esse é o sofrimento, porque nós somos carne e ao mesmo tempo espírito. Então a nossa carne, ela vai sofrer, mas é um sofrimento porque você está dizendo não para os prazeres, para a vontade carnal. O crente
faz isso? O crente. Agora, o não crente, ele não faz, digamos, essa renúncia de dizer não à sua carne. Ele é provado, ele passa os sofrimentos em outras áreas, né? Envolve tudo isso aí, a carne, só que o resultado zero. Nós é diferente. O apóstolo aqui ele está falando, olha, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Então, caminhar com Cristo implica, vai ter um sofrimento da carne, que ele está falando aqui. Então, às vezes, você, está passando sofrimento, mas não é um sofrimento por seguir a Cristo, é um sofrimento que é uma escolha errada a ser feita. Entende ou não entende? Um sofrimento, uma escolha errada que fez, uma compra errada, um negócio errado, um casamento errado, entende? Aí vai gerar um outro sofrimento. Agora, esse sofrimento aqui do crente, do cristão, né, que caminha com Cristo, né, que for participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, nós às vezes sofremos na carne, dizendo não, né? Não às drogas, né? Não ao alcoolismo, né? Não à prostituição, não é? A carne sofre. Você sofre com isso, porque a carne, isso é coisa da carne, a carne gosta disso. Não as bebidas. Entende? Por mais que eu, por exemplo, não cheguei a ter um vício, cheguei a tomar, gastar um pouco, né? Mas ser um viciado não. Mas a carne gosta. Entende? É aquilo ali. Então quando eu digo não para aquilo ali, a carne, né? E aí, quando você vai crescendo espiritualmente, aquilo ali, você troca os hábitos carnais, eles são trocados por hábitos espirituais. Então, um pouquinho de escolha você. O problema de muitos crentes que eles crente, mas as escolhas são feitas na carne. E aí, irmão, vem as consequências. Então, diferenciamos o sofrimento do cristão que caminha com Cristo e o sofrimento da carne. Que aí nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Que a carne, independente ou não, que nós somos dentro da igreja, conhecemos a Cristo, temos o Espírito, somos um crente completo aí, mas estamos na carne. Se nós não cuidar, nós atendamos a vontade da carne. E o apóstolo diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, entende? Injuriados, aí está falando do sofrimento, né? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Justamente para você, olha, se você é injuriado, é perseguido, é humilhado, entende, irmão? As pessoas te veem ali, você se sente mal com tudo isso, é porque em ti repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Ele repousa sobre nós esse Espírito aí, entende? E aí, por causa desse Espírito, por causa dessa verdade, né, você talvez deixado um pouco de lado em certas amizades, ou em certos movimentos, ou em certos ambientes que você chega. Você entende? Eu falo, irmãos, que tem coisas que nós temos que cuidar. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Na questão do Uber. No meu carro, sempre tem um louvor. Entende? Sempre tem um louvor. E você não escolhe ou não sabe, né, quem vai ir lá.
Você não sabe que tipo de pessoa, quem é, o que ela quer, o que ele quer, ou qual é a intenção dele ou dela. Você não sabe. Então entra ali. Então, de acordo com o ambiente que está ali, aquela pessoa vai reagir. Entende? Então, eu vejo como uma proteção também ao mesmo tempo. Uma proteção, uma vigilância, a pessoa, se ela entrou já. Entende? Já. E tem alguns que às vezes você tem até tomar o sangue do cordeiro. Aí a bola dela, o dedo baixa na hora. Tem. Eu falo para vocês que às vezes você não vai viver em situação que às vezes você vai ter que clamar o sangue do cordeiro. Vai ter que clamar. Vai estar ali em espírito. Entende? Agora, se eu não vigiar, se você não vigiar, a carne ela aflora. E aí você pode sair da graça, sair do espírito. Sim ou não? Você pode sair. E aquela saída vai trazer uma consequência dolorosa lá na frente. Entende? Porque a paga do pecado, o salário do pecado é a morte. É a morte. E alguns deles nós recebemos em vida. Alguns pagamentos recebemos em vida. Recebemos em vida. E a carne, irmão, ela é traiçoeira. Porque naquele momento o pecado ele é certo. Naquele momento a carne se aflora. Então o que nós temos que fazer é estar bem posicionado, vigiar, ser vigilante. E aqui o apóstolo está dizendo: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócio de outro. Então, você vê que o sofrimento não é porque é ladrão, porque é um assassino. Você vê que o sofrimento é porque a carne está querendo. Entende, não? E aí você vai encontrar muitos escândalos, muitos maus e falsos crentes, muitos falsos testemunhos, justamente porque são crentes que eles atentam para a carne. Não aguentei. E aí usa aquele texto, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende? Alguns até falam assim: olha, não me tenta, porque minha carne é fraca. Tem homens aí, irmãos, crentes, que falam assim: não me, né? Se é homem ou mulher, o homem fala para a mulher. Já ouvi isso já, tá? Não estou falando nada aqui que sem fala. Uma coisa muito que eu sou, minha carne é fraca. Você entende? Então, tipo, não entender, já está indiretamente, está levando a mensagem para a pessoa. Eu também sou. E aí, e vai lembrando, depois chegar lá, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou fraco, foi Deus que me fez assim. Entende ou não? E aí, lá na frente, vem o pagamento. Vem o pagamento. E aí o apóstolo diz assim: olha, nenhum de vós sofra como um assassino, ladrão. Mas tem muitos que estão sofrendo aí, é porque foi assassino. Assassino não é só matar fisicamente, às vezes assassino de alma também. Porque tem pessoas aí que matam espiritualmente. Entendas? Mata espiritualmente. Mata, né? No sentido espiritual, roubando, né? Roubando as ovelhas, roubando a igreja. Entende? Em vários sentidos: ladrão, assassino, malfeitor, né? Intrometendo-se em negócio de outro. Mas o apóstolo, vocês, esse sofrimento que vocês estão aí, é porque vocês tomou a decisão de seguir e crer no Cristo ressuscitado. Porque aqui estava
na frente, né? Após a morte e a ressurreição de Jesus. Não foi, entende, não foi? Isso aí, estamos falando aí por volta dos anos 50, 60, 70 após dessa era. Então, o apóstolo está falando, vocês estão sendo perseguidos, não é porque vocês roubam, não. É porque vocês já não andam na ignorância da carne, não cegam aí na ignorância espiritual dos fariseus, né? Aí ele fala aqui, ó, mas sofre como cristão, ele está dizendo, você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Eu só se envergonha. Eu me lembro uma época lá atrás, e eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, ou até de dizer que era crente, né? Ou meter a Bíblia debaixo do banco da moto. Até uma vez eu perdi a Bíblia, eu cheguei na igreja, não achei a Bíblia, não serviu, busquei levar, sei que eu podia carregar de outro modo, né? Mas aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, glorifique a Deus por ser cristão. Fala assim, você agora tem um novo nome, pode falar. Amém? A carne não quer, entende? Faz nós querer nos intimidar, né? Você é crente? Sou crente. Você é cristão? Sou cristão. Porque a ocasião de começar o juiz pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, está falando aqui claramente que o juiz ali estava começando justamente por aqueles que eram cristãos, que haverá um juiz, haverá uma justificativa, haverá uma prestação de conta, e muitas delas, no caso aqui, já se dá em vida, já se dão em vida. E ele disse mais assim, ó, e se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Se com dificuldade, a dificuldade não, é que ele está falando aqui, é justamente essa do sofrimento da carne. Aí eu pensando nesse versículo aqui, você pode dar conta que a vida do crente, até as coisas para nós adquirir, conquistar, tem dificuldade. Sim ou não? Né? O irmão na casa, na sua habilitação lá no Ross, né? Havia dificuldade. Entende? Não é que Deus ele não quer, não, é que tudo isso vem, e nós, irmãos, se nós enfrentar espiritualmente, nós levarmos o espiritual, começar a batalhar espiritualmente, nós vencemos a carne, porque não só nós somos carne, o outro que mata também é carne. Se falar no caso de onde ter habilitação, digamos, eles fazem uma proposta. Se você falar uma ou duas vezes, eles fazem uma proposta para você, ó, eu dou um jeitinho para você aí. O que é isso aí, irmão? Obra da carne. Te motiva, te incita ali, ó, dá aí. Não é assim? Aí se você tiver na carne, não vigiar, o que você faz? Ah, é? Entenda, não? Vai lá, toma. Isso eu falo tomando esse exemplo, mas em vários segmentos é assim. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, o apóstolo Pedro, né? Se o cristão, né, com dificuldade, o justo se salva. A dificuldade é essa,
E às vezes você tem que lutar, você fala, meu Deus, né? Às vezes é carne, o diabo entra no meio, aí entra a carne, o diabo, o mundo. É um sistema inteiro aí, você aí, nós estamos aí no meio, entendeu? Aí o propósito de lá, alguém vai, ó, faz isso, né? Parece ser lícito, até parece ser lícito, mas não convém, entende? Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aí se você vai lá e, né, injeta um dinheiro, ou aceita essa proposta, como você vai colocar o nome do Senhor? Não é? Como vai? Não vai. Não vai. E aí ele fala aqui, dificuldade. Eu estava pensando nessa semana, né? Para conseguir uma casa, irmãos, que dificuldade. Entende, irmão? Que dificuldade. Agora, dificuldade em quê? Fala. Entende? E tem dificuldade. Você encontra dificuldade, parece que as coisas não. Mas aí também, irmão, entra o cara que a gente tem que esperar o tempo, a hora de Deus, né? Porque aí, com tudo dá certo, fala, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, fala de salvação, mas também falamos das conquistas aqui, né? Com dificuldade. Agora o ímpio lá, parece que a coisa anda, né? Tão fácil para ele, não é? Já viu, parece que a coisa, né? Tão rápido, tão fácil que. Mas vê se glorifica quem? Não glorifica nada, não dá glória a nada, dá glória ao seu próprio ego, não é? Dá glória ao seu próprio ego. E aqui, ó, por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Existe prova, como já falei no início, elas não são eternas, não são o tempo todo, a vida toda, mas elas são da vontade de Deus na vida do crente. Tem prova na vida do crente, que é pela vontade de Deus. E aí, você pode abrir aí no livro de Tiago, na epístola do apóstolo Tiago, companheiro de Pedro, né? O capítulo 1, o versículo 2, olha o que ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ao passarmos por várias provações. Então, é bom que nós entendamos, e vou repetir, se a prova que você está passando, ou pode passar, ou já passou, de onde que ela veio? De onde ela veio? Ela vem segundo a vontade de Deus, né? E tem situações na vida da gente que não é prova, irmãos. Entenda? Não é prova. Às vezes é dificuldade. É dificuldade, né? Se nós vermos, por exemplo, tem situação que no início é uma prova, depois já não é prova, não é? Já não é prova. Eu vou tomar nosso exemplo no caso do Joaquim, né? No início parecia não, no início para nós entrou como uma prova, mas agora já não é prova. Eu vejo assim, já não é prova. Ao contrário, Deus nos permitiu e nos viu que poderíamos, né, levar isso aí e o nome dele ser glorificado, de modo que não é prova, é vontade de Deus. Só que não é uma prova. Mas a gente, muitos podem pensar que é prova, outros pensam, aí pode apontar, né? E colocar, não, é por causa disso. E aí começa aquela, entende? Não, porque você está assim, é porque isso. Imagina, uma época, né? Alguém chegou a fomentar, é porque é por conta do pecado, algo assim, né? Agora imagina aí, se Deus for pagar todo
Não é verdade? Agora imagina você e eu que somos justos, né? Somos crentes, somos cristãos. Aí acontece uma prova, uma dificuldade, você vai e eu vou te apontar. Pecado. Ué, Deus está castigando. Aí, e por que milhares de pecadores estão aí, não entendem, que não é cristão, que leva a vida? É porque Deus não tem filho preferido. Então você entende que tem situações que não é prova. Você passa aquela situação, não é porque você está em pecado, é para a glória do Senhor, é vontade de Deus, e Deus permite, Ele vai te dar a capacidade para você levar aquilo ali, glorificando o nome dele. E você fala, meu Deus, como que você consegue? Como que você faz isso? Como que você cuida? Irmãos, tem situações de pessoas aí, umas situações bem difíceis, que você fala, meu Deus, como que essa pessoa consegue viver? E eles vivem tranquilamente. Agora, tem uns que vivem levando aquela prova ou situação, xingando, murmurando, amaldiçoando o tempo todo. A vida do crente já não, a prova segundo a vontade do Senhor, ela já glorifica o nome do Senhor. E o apóstolo aqui, ele está dizendo assim, alegrai-vos ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Às vezes você passa certas provações por causa da sua fé, e é para fortalecer a sua fé. Se lembra dos discípulos quando estavam lá no barco, que Jesus estava no barco e Jesus permitiu o vento, Jesus permitiu, o vento veio, balançou o barco, Jesus ali esperava que eles colocassem a fé em ação, e eles não colocaram, e no final que Jesus falou, parece que não tem fé. Então aquela situação vem para testar, vem para nos testar, né? Testar a nossa fé. E aqui o apóstolo está dizendo assim, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tem gente, irmão, que não persevera. Na primeira ele é tombado. Já viu um lutador? Que tem que na primeira ele leva uma, né? E ele é tombado na primeira. Tem muitos crentes que já foram tombados. No campo missionário eu falo também com, né? Propriedade já, com o que eu vi. Uns que na primeira, no primeiro mês, ele retorna e muitos tempos e se foram desviados. Ele deixa. Não passou nada de provação, na primeira ele já cai fora, não. E cai fora. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então a prova vem, leva a nossa fé através da fé, vai nos impulsar a nós perseverar. E aí o apóstolo está dizendo assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então o que acontece? A fé da vida do cristão, ela é provada. E eu até anotei aqui no livro de Provérbios 27, versículo 21. Aqui é para fazer você entender que a nossa fé, ela muitas vezes a gente passa por certas provações, é para nos provar. E a fé é provada no fogo, assim como o ouro, a prata. Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata e o fogo o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então a nossa fé, ela passa por esse processo de provação. Também no livro de Salmos, Salmo 66, o versículo 10,
dizer: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrissolaste-nos, como se acrisola a prata. Então, às vezes, irmãos, nós temos que entender que a nossa fé também, ela passa nesse processo. Isso é a prova de Deus na nossa vida. Entende? Mas eu quero pedir a vocês que vocês pensem bem de onde está vindo essa prova que você tem, ou essa prova que você se meteu, que está nela, não foi você que meteu nela, você mesmo se meteu nela, não é? E aí você chega, como disse, né? Como eu falei já, Deus apaga isso aí, né? Para aqueles que nós trazemos a mão de Deus. Na época eu pensei, às vezes, na hora de nós ir fazer um financiamento de 60 meses, não ora, não faz nada. Aí se mete naquele financiamento, né? 60 parcelas, sem entrada, sem saída. Aí, quando a coisa aperta, o que você faz? Aí vai para o coelho. E nada acontece naquela oração. Não sabia? Às vezes não acontece. Oh, Deus, porque tu me meteu na obra? Eu não. Foi você. Sim ou não? Foi você. Somos nós. Entende? E irmãos, e sabia, se você sair por aí agora, amanhã, se você sair, você é porque você comprou um carro zero. Sim ou não? Sem entrar. E talvez você, pensando hoje, você até paga a parcela do mês que vem, tranquilamente. E daqui 6 meses? E daqui 1 ano? Será que vai conseguir pagar? Nós temos que pensar nisso. Então isso faz nós pensar bem, orar, e de repente a coisa vem de Deus, né? Deus fala: pode ir, meu filho, eu estou contigo, né? E pode ser que não. Sabe o que? Eu não vou não. Entende? Eu não vou não. Não vou. E vai. Então a nossa fé, ou seja, a prova que o cristão passa, a maioria das vezes, ela é por períodos que Deus vai provando a nossa fé. Entende? E aí vem, às vezes, permite uma enfermidade, né? Pode, né? Pode permitir, segundo a vontade dele. Como já falei, algumas não é vontade de Deus, nem é permissão, é nós mesmos metemos nela. E aí, claro, aí a gente vai aos pés do Senhor, clama misericórdia dele, ele é misericordioso, ele ajuda, ele pode ajudar, ele pode ajudar. Fala assim: nosso Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Amém? Mesmo se você meteu sem a vontade dele. Aí, ó, para encerrar já, até aqui já, hoje, pensando em Jonas. Deus fala: vai lá, pregue Nínive. O que ele fez? Não vou. Tinha motivo? Tinha seus motivos. Suas justificativas? Tinha. Ele falou: eu morro, pode me jogar no mar. Resumindo tudo, né? Joga, se você morrer, mas não vou. Que prova ele se meteu? Porque ele pensava que ele ia se matar, né? Está disposto a morrer. Eu morro, mas não vou. Entendeu? Pode jogar lá no mar, jogar. Deus, é você mesmo. Entendeu? É você mesmo. É você que vai. Fez um peixe ali, engoliu ele. Disse lá em Jonas que ele, das profundezas, ele clamou. Ele estava num irmão, e lá dentro, ele clamou lá dentro, ele pôde sentir, né? Onde eu estou? Né? Dentro da barriga do peixe, né? Aí ele clamou, aí Deus manda o peixe nadar, vai lá, leva ele.
Entendeu? Leva aí. E o peixe vai lá, né? Não sabendo se o peixe vomitou ele, né? Ou por onde ele saiu, né? Que ele deve ser para algum lugar, né? Aí ele sai, quando ele saiu na praia, ele apareceu na praia, lá. E ele foi e pregou. Entendeu? Mas o que eu quero, o que me fez pensar é que ele, nas profundezas, ele clamou. Ele clamou. O nós também não é diferente. Às vezes nós se metemos em algumas, porque nós, o nosso eu, né, quer ser maior. Eu não vou. Não vou. Né? E acaba, Deus já determinou, não, você vai. E aí, irmão, vai dar a volta, né? Toda coisa acontece até chegar na hora. Quando eu vim do Peru a segunda vez, né? Eu fui a primeira, que eu voltei, que eu estava aqui, eu pensei que eu ia ficar aqui era meu lugar, que eu não ia mais a lugar nenhum. Agora, depois de 4 anos, Deus vai. Cheguei lá, aí eu falei, agora sim, agora não volto mais para o braço sul. Pensei de novo. Olha você ver, agora, depois de mais 4 anos, olha de novo aqui. Se dá conta? E eu vou falar mais uma, para vocês entenderem melhor. Na primeira vez que eu vi, nós moramos lá na igreja, numa situação precária. Eu não entro nos detalhes. Fiquei lá uns 2 anos, vim morar aqui, né? Eu vim para cá e morar aqui. Quando eu saí de lá, eu falei, vou falar o que já aconteceu para você entender como que é. Eu falei, nunca mais moro na igreja. O que aconteceu? Deus mandou do lado novo. Quantos anos foi? Faz 8 anos. Agora que Deus me tirou do lado novo. Agora foi Deus que tirou. Porque eu já não falei mais nada. Não falei mais nada. Verdade, irmão. Não falei mais nada. Entendeu? E glorifiquei a Deus. Entenda, irmão? Então tem coisas que não é, vamos dizer assim, é uma prova, não é prova e não é prova ao mesmo tempo. Mas a permissão é a vontade de Deus que faz nós passar ali. Entende? É Deus que permite. Mas a gente, às vezes, nós queremos fazer como Jonas. O nosso ego, né? O nosso eu. E aí acabamos nós mesmos nos querer intrometer. E Deus já está tudo definido por Ele. Entende? Ele tem um lugar certinho. Entende? É só você perguntar a Deus, né? E também você não pode ficar de cruzar os braços todos, não. Entende? Porque a própria situação te levará, às vezes, a clamar, como foi o caso de Jonas. Amém? Nós vamos de pé? Aleluia. Pai, eu quero te dar as graças nesta noite. Lá prenega sul de calavaçu de quebra nagachou de quebra nega lagachu. Deriandra nagaçu de quebra nai de colomol de queixa. O Senhor sabe, ó Pai, as provações que a tua filha, o teu filho talvez está, ou pode estar. O Senhor sabe também quais são os motivos, por que razão
aprovação, mas uma coisa é certa, que a tua aprovação ela não dura a vida toda, não, ela é um período curto, às vezes, por tempos. Mas muitas das provações que muitos dos teus filhos se encontram há muito tempo, não foi o Senhor que o permitiu. Às vezes nós próprios, os seres humanos próprios se meteram nela e não tem nem como sair. Pai, porque foi uma escolha e nessa escolha vem as consequências. Mas o Senhor, através da tua palavra, fala que nós, ó Pai bendito, às vezes somos provados ou sofremos por ser um cristão, por ser um seguidor de Cristo, por, ó Pai, dizer não à nossa carne. Que o Senhor nesta noite ensina-nos, ó Pai bendito, a nós a perseverar e a manter a nossa fé, a perseverar, Senhor Deus, a continuar firmes, a dizer não, ó Deus bendito, a tantas coisas que parecem lícitas, mas não convém, a dizer não à nossa carne, a dizer não às nossas emoções e sentimentos, que muitas vezes batem tão fortes, e muitas vezes essas emoções que nós não conseguimos controlar naquele momento, nos leva a nós a uma prova, que nós passamos anos nelas. Que o Senhor, ó Pai bendito, nesta noite, ilumine o coração da tua igreja, ilumina, ó Pai bendito, de tal modo que nós entendemos que a nossa fé ela é provada, como o ouro, como a prata. E na tua vida, ó Deus bendito, na tua manifestação, a nossa fé estará apurada. A nossa fé, ó Pai, é algo valioso, porque é através dela que nós entramos na eternidade. É através da fé na pessoa de Jesus Cristo. É na fé em Cristo Jesus que nós vamos morar na tua eternidade. Que nós vamos chegar, ó Deus bendito, na habitação celestial. Nós estamos aqui como forasteiros, como estrangeiros, como peregrinos aqui. Ó Deus, que nesta noite a fé da tua igreja, a fé da tua filha e do teu filho, ó Deus bendito, seja renovada, de tal modo que eles podem, ó Deus bendito, vivenciar e ver, ó Pai bendito, a habitação celestial. Aonde vai morar? Porque o Senhor prometeu que irá preparar-nos lugar, para que onde o Senhor esteja, nós também vamos estar. Aí mesmo, onde tu está, a tua igreja vai estar, a tua filha vai estar, o teu filho vai estar, nós estaremos junto contigo. Por isso, minha irmã, que a tua fé, a nossa fé, muitas vezes ela é provada como a prata, como o ouro, porque nós somos provados não porque somos ladrões, não porque somos assassinos, não, é porque nós somos cristãos, que nós somos crentes. Fala ao seu irmão assim: você é um crente, você é um cristão. Aleluia. Não se preocupa com essa aprovação que tem passado, esse sofrimento que da carne que nós passamos, mas vale a pena, sim, vale a pena, valeu a pena, como diz, valeu a pena. Amém? Glória a Deus, eu aplaudo ao Senhor.